Oi pessoal, nós estamos de volta, como sempre, para mais um vídeo de Bíblia e Teologia no nosso canal. Não deixe de ir lá assistir o vídeo todo, porque é interessante. É uma visão bem atualizada, bem moderna de um texto tão antigo. É uma interpretação do texto. Nós vamos ver o capítulo 6 do livro de Daniel, Daniel na cova dos leões. O rei antigo Quarto Epífanes, que era o rei do tempo do livro de Daniel, que é chamado no livro de Nabucodonosor, ele quer proibir, o rei antigo quer proibir a prática da religião judaica. Não pode praticar a religião judaica. O povo estava na sua terra e não podia praticar a religião judaica. Tinha que ser a religião grega. Daniel prefere morrer a deixar de praticar a sua religião, porque o judeu é muito apegado, né? Muito ligado à sua fé, à sua religião, ao seu Deus. Então Daniel, aqui no texto, significa símbolo do judeu fiel a Javé. Ele não aceita abandonar o seu Deus para adorar outro Deus, que é a idolatria. Então esse capítulo, é claro que é uma ficção, não é um fato histórico, né, que aconteceu de verdade, é uma ficção. Foi o persa Ciro que derrotou o Império Babilônico, e não Dario, como fala o texto, né? É uma inconsistência do livro de Daniel, né? Dario não era Medo, né? Aqui fala que é Dario que derrotou o Império Babilônico. Não foi, foi Ciro, né? O Império Persa era dividido em províncias, nós chamamos de estados, né? Os estados do Brasil. O Império Persa era dividido em províncias, e eles chamavam essas províncias de satrapia. Satrapia. Então o governador da satrapia era o sátrapa, a palavra proparoxítona, né? Sátrapa. Sátrapa era o governador de uma satrapia. Daniel era um dos 3 ministros mais próximos do rei Dario. No caso era Ciro, na verdade, né? Daniel era tão competente que foi elevado ao mais alto cargo do reino. Ele ficou abaixo só do rei. Isso aqui é uma ficção, né? Uma ficção. Isso não aconteceu de verdade, óbvio, né? Era competente por causa da interpretação dos sonhos que ele tinha, que significava discernimento de uma narrativa qualquer, de um sonho qualquer, em matéria de política e religião. Então ele tinha muito discernimento em matéria de política e religião. Os judeus sempre lutaram para serem respeitados na sua identidade religiosa. Sempre foram muito fiéis, mesmo estando fora do seu país, até hoje, né? Os judeus vivem sua fé com muita força, com muito apego. Isso irritava o rei antigo quarto. Irritava. Ele ficava irritado com o povo judeu, né? O rei queria helenizar a Judéia, tornar a Judéia uma província grega com costumes e religião gregas. Obrigar os judeus a assumir a cultura grega e a religião grega. Quando Daniel ganhou mais espaço no poder, o livro está querendo dizer, nós temos que lutar pelo poder no sentido de, não de oprimir, mas de libertar as pessoas. Ter poder para libertar as pessoas, não ter poder para oprimir as pessoas. Então quando Daniel ganha mais espaço no poder, ele atrai a inveja dos governadores, dos sátrapas, que estavam sob a direção de Daniel. Daniel era mais alto tinha um poder maior do que os sátrapas. O sátrapa era em cada província. E Daniel não tinha o poder de ministro do rei, né? Era mais poderoso do que os sátrapas. Então a atuação política de Daniel era uma atuação irrepreensível, sem defeito. Então os governadores invejosos pegam Daniel não na questão política, mas na questão religiosa. Na questão política, Daniel era ótimo, sem defeito. Então o que eles fazem? Eles pegam Daniel no quesito religioso, né? São invejosos, os sátrapas. Eles fazem uma armadilha com o seguinte conteúdo: um decreto assinado pelo rei, feito pelos governadores das províncias. Será jogado na cova dos leões todo aquele que dirigir pressa ao seu Deus, no prazo de 30 dias. Rezou para o seu Deus, vai para a cova dos leões. Na verdade, não tinha leão na cova, né? Os leões aqui são os governadores invejosos, né? E não os animais selvagens, né? A gente pensa que Daniel estava lá na cova dos leões, não é? Estava lá
foi jogado para os leões não comeram Daniel vivo. Ah não, os leões respeitaram o Deus de Daniel, os leões entenderam, não entenderam nada, é só uma metáfora. Ser jogado aos leões, o que significa? Trair. Por exemplo, um amigo seu, você conviveu muito tempo com ele e tal, depois ficou de mal dele, brigou com ele e tal, ele te fez alguma coisa ruim, alguma coisa errada com a sua pessoa, aí você denuncia o seu amigo, trai o seu amigo, então o seu amigo é julgado aos leões. É nesse sentido. Não quer dizer que tinha leão lá e leão não comeu Daniel, porque o leão respeitou o Deus de Daniel, imagina, né? Isso é só uma imagem, né? Ser jogado na cova dos leões significa que ele foi traído. Daniel desobedece ao decreto, óbvio. Ele era um judeu apegado à sua fé, à sua religião. Ele reza na janela, Daniel, voltado para Jerusalém, fiel ao seu Deus Javé. Daniel é pego em flagrante. Então, se o decreto era do rei, nem o rei consegue perdoá-lo. Porque o rei mesmo tinha assinado o decreto. O rei é contra a sua própria vontade, seu próprio decreto. O imperador mesmo é presa do imperialismo. Ele é presa do próprio imperialismo. O imperador estava contrariado, ele gostava muito de Daniel. Estava contrariado, mas já tinha assinado o decreto. Então, ele contrariado entrega Daniel à morte. Mas o que ele fala para Daniel? Olha que coisa interessante no livro. Capítulo 6, versículo 17. Ele fala assim, o rei fala para Daniel, o seu Deus, a quem você adora, vai livrá-lo da cova dos leões. Então o imperador fica contrariado, faz jejum, perde o sono, porque não tinha ido lá na cova dos leões onde Daniel foi jogado, não tinha ido ainda não. Ele estava contrariado, sabe, perdeu o sono e tal. Na manhã seguinte, o rei vai até a cova dos leões e vê que Daniel estava vivo, não tinha morrido. E dá graças a Deus, né? O autor que fala que o rei dá graças a Deus, que o rei nem seguia Javé, né? O Deus dos judeus. Então, os animais leões se recusam a executar uma sentença que é injusta. Eles percebem no senso de Daniel. Então, isso aqui é só ficção, né? Não dá para dizer que os animais sabiam o senso de justiça. Não tinha, né? Na verdade, o rei é que queria que Daniel continuasse vivo, porque ele gostava muito do Daniel. Então, o rei se dirige a Daniel como servo de Deus. Servo de Deus. Esse título era dado só aos profetas no Antigo Testamento. Então o autor coloca na boca do rei esse título para Daniel, né? Daniel foi salvo pelo Deus vivo, que não quer que ninguém morra. Contrário ao imperialismo. Porque o imperialismo quer que as pessoas morram, quer que as pessoas trabalhem até morrer, quer que as pessoas sejam exploradas por qualquer motivo, ou morram por qualquer motivo. Então o livro de Daniel critica exatamente o poder absoluto que o imperador queria ter. Poder divino, de Deus, né? O imperador se achava filho de Deus, o rei se achava filho de Deus. Então Deus salva Daniel. E salva o rei também nesse sentido figurado, né? O rei fica tranquilo, sossegado, alegre, feliz porque o Daniel não morreu, né? Em Daniel, capítulo 6, versículo 26 a 29, a profissão de fé do rei é a profissão de fé do próprio autor. É porque o rei não se converteu a Javé, né? A conversão de Davi a Javé é um fato historicamente improvável. Mas é só para dizer, é o autor que está falando. Quando aparece um filme qualquer, por exemplo, no cinema, a visão do autor do filme é que é passada no filme. O autor, o que faz o enredo do filme, a visão dele é que é passada no filme. Às vezes é ficção, não aconteceu exatamente daquele jeito, né? Mas é uma influência do autor, do diretor do filme. Assim o autor do livro de Daniel, ele coloca as coisas de uma forma assim, até para a gente pensar que o imperador se converteu a Javé. E não foi, né? A opinião do imperador é a opinião do autor do livro. Assim como Lucas, o evangelista qualquer, dos 4 evangelistas, coloca uma coisa na boca de Jesus, às vezes é a fé do próprio evangelista, interpretando alguma palavra de Jesus. Então, esse é o conteúdo básico do capítulo 6 do livro de Daniel, ele na cova dos leões. Por hoje é só, um abraço, fiquem todos com Deus.